11h28. Você está ouvindo IPB3, a rádio também com imagem no YouTube e Facebook. 11h28. Você está ouvindo IPB3, a rádio também com imagem no portal ipb.org.br/IPB3. 11h28. Boletim Missão Mundo, para você ficar informado sobre o que acontece no campo missionário. Enviada pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, Irene Bacano está há 21 anos na Romênia, país localizado no leste europeu. O trabalho já redundou na plantação de uma igreja na cidade de Mangalha, e neste momento estão sendo construídos uma igreja e um centro de convivência na cidade de Limano. Irene nos contou os detalhes. Estamos agora iniciando uma outra igreja, a segunda igreja em Limano, um local onde não tem presença de evangélicos. Nós estamos construindo ali um centro de convivência, porque estaremos trabalhando também com a comunidade, oferecendo cursos de artesanato. Nós estamos com grande sonho de ver aquele centro de convivência funcionando não somente para a comunidade de Limano, mas também para os evangélicos do nosso país, da Romênia. Além da prestação de serviço à população, o centro de convivência também será uma fonte de geração de renda. É um lugar onde qualquer pessoa gostaria de passar um final de semana ou realizar retiros espirituais. Então, com isso, nós estaríamos alugando esse centro para as pessoas e, através disso, gerando fundos, gerando rendas para o trabalho missionário aqui na Romênia. A missionária Irene Bacano te convidou para colaborar com a missão na Romênia. O nosso desafio hoje é terminar o centro de convivência na cidade de Limano. Então, nós gostaríamos de te convidar que orem por nós, invistam no trabalho aqui na Romênia. Vamos fazer parte de uma equipe, seja parceiro conosco aqui na Romênia. Para localizar a missionária, acesse facebook.com/irene.bacano. Esse foi o Boletim Missão Mundo. E todas as terças-feiras ao meio-dia, ouça e assista o programa Missão Mundo pela rádio IPB3 APCOM. E não esqueça de nos seguir no Facebook. Basta buscar por Missão Mundo. Apresentação e edição de Daniel Beltrão, produção de Cornélio Nogueira Martins. A realização é da Rádio IPB. Até a próxima edição. Você está ouvindo IPB3, transmitindo ao vivo de seus estúdios em São Paulo. Uma rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. IPB3, a rádio com imagem. Horas e 31 minutos. IPB3, a rádio com imagem, transmitindo ao vivo de seus estúdios em São Paulo. Uma rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou Natsa Matias, comigo, pastor Augustus Nicodemos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, pastor, como vai? Olá, Natsan, querido ouvinte. Queremos saudá-lo aqui com a paz do Senhor Jesus, desejar que esse programa seja uma bênção na sua vida. O mundo testemunhou boquiaberto quase que em tempo real, uma vez que várias pessoas compartilharam vídeos da tragédia, um dos maiores terremotos no Nepal nos últimos 80 anos na história daquele país. De acordo com a imprensa, mais de 5.000 mortes confirmadas e mais de 10.000 feridos apenas no Nepal, sem contar os mortos e feridos nos países vizinhos. Em resumo, há um enorme número de pessoas que perderam suas vidas, famílias inteiras, casas e todos os seus bens. Como entender tudo isso à luz da Bíblia, uma vez que cremos que Deus está no controle de todas as coisas? Essa é a pergunta tema do programa de hoje e certamente você dedicará toda a sua atenção a ele.
Pastor Augustus, não apenas esta tragédia, mas outras que entraram para a história recente do mundo, elas ocorrem, é a pergunta que poderiam fazer, né? Elas ocorrem à revelia, ou seja, sem que Deus saiba o que está acontecendo? Ou podemos encontrar alguma luz na Bíblia para tentar compreender esses eventos? É uma pergunta retórica, mas acredito que muita gente faz. Muita gente faz, né? Assim, eu inclusive, Natsan, há alguns anos passados, quando houve aquele tsunami de proporções gigantescas na costa da Ásia, que matou milhares de pessoas e atingiu a vida de outros tantos milhares, aqui no Brasil houve quem, na tentativa de defender Deus, né, dissesse que Deus não podia ter feito nada porque ele não conhece o futuro. Né? Deus não sabe o que é que vai acontecer e nem sempre Deus se ergue ou resolve interferir em calamidades desse tipo, né? Então, e inclusive essa posição provocou uma polêmica muito grande, não é? No meio dos evangélicos e tudo mais. Eu acho que vocês devem lembrar alguma coisa a respeito disso. A verdade, Nathan, é que a Bíblia nos apresenta Deus como sendo onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, Deus sabe todas as coisas, Deus está em todo lugar e Deus pode todas as coisas. Ele é infinito no seu ser, na sua sabedoria, não há limite ao seu conhecimento, ao seu poder. Então, em nenhum momento, não é, nós poderemos chegar a dizer, eu sei que você não está dizendo isso, você está só fazendo a pergunta, né? Mas em nenhum momento nós podemos dizer que Deus não sabia, Deus não tinha conhecimento, ou nem dizer que Deus não poderia ter evitado aquele terremoto, não é? Porque isso seria negar alguns desses atributos de Deus. A gente sofre com essas pessoas, a gente lamenta. O que a gente puder fazer para mandar alívio para o sofrimento delas, orar por elas, isso com certeza nós devemos fazer. A questão que nos depara é teológica. Como é que um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que é todo-poderoso, como é que num universo criado por ele, catástrofes dessa natureza acontecem e as pessoas ainda perguntam, né? Atingindo a vida de tanta gente inocente, né? A resposta que a Bíblia dá é, primeiro, que não há inocentes. Isso aí nós temos que levar em consideração. Do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista de Deus, não há pessoas inocentes. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Cada ser humano é indesculpável diante de Deus pelas suas atitudes e ações. Não há ninguém que consiga sempre fazer o bem e nunca pecar e nunca errar. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. O resultado da desobediência, da quebra da lei de Deus, é a imputação da ira de Deus sobre nós. Então, a realidade a respeito do mundo e da humanidade é que nós nos encontramos debaixo do julgamento de Deus. Toda a humanidade. Estamos debaixo do julgamento dele, porque Deus, ele é amor, ele é misericordioso, mas ele é justo, ele é reto. E ele não pode olhar para o pecado da humanidade e das pessoas de forma indiferente ou passiva. Então, a ira de Deus se acende todo dia contra povos, contra indivíduos, contra nações que o desafiam, que adoram outros deuses, que praticam a imoralidade, que rejeitam a sua revelação, que maltratam o próximo, que oprimem o seu semelhante. Então, esse tipo de coisa, essas tragédias que acontecem, elas não são resultado, ou não devemos pensar que são castigo por um pecado individual de alguém, mas é o resultado da ira de Deus sobre um mundo rebelde contra ele. Não estou dizendo que o pessoal do Nepal é mais rebelde do que o pessoal do Brasil. Na verdade, somos todos farinha do mesmo saco. O nosso coração é rebelde contra Deus. Aqui no Nepal, nos Estados Unidos, na China, onde for. Nossa humanidade provém do mesmo tronco. Então, estamos no estado de rebelião contra Deus. E Deus, então, para mostrar a sua ira, mostrar a sua santidade e até já numa antevisão para dar uma amostra do que é o inferno que aguarda
os impenitentes, ele permite que estas tragédias aconteçam. Essas tragédias mostram o poder de Deus, mostram como nós dependemos dele, mostram a nossa pecaminosidade, como nós somos vulneráveis, como nós somos impotentes diante pequenos, né? Às vezes a gente acha que tem o controle de todas as coisas. das coisas, né? Então, Deus usa todas estas coisas para nos trazer ao arrependimento, para que o ser humano reflita a respeito de todas estas coisas e para que nós possamos admitir os nossos pecados e nos voltar humilhados e arrependidos diante de Deus. É uma oportunidade também para nós expressarmos amor ao próximo, mostrar compaixão, cuidado para com estas pessoas que foram atingidas por essas tragédias. Em resumo, Natsan, o que eu estou dizendo? Deus, claro que Deus sabe de todas estas coisas. Estas tragédias, elas fazem parte dos juízos temporais de Deus sobre a humanidade e são já uma antecipação do juízo eterno que se aproxima, o grande dia do juízo e depois dele o inferno, onde os pecadores não arrependidos haverão diante de Deus sofrer e pagar pela sua desobediência pela eternidade afora. Então, não há inocentes, não é? Não há inocentes diante de Deus e eu também não creio que, como eu já disse, os pecadores do Nepal são piores do que os pecadores brasileiros, não é? Nós todos estamos no mesmo barco e somente o Evangelho de Cristo pode nos livrar da ira futura, da ira vindoura. Essa é a razão pela qual Deus mandou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Lá na cruz, ele experimentou a dor, o sofrimento, a ira de Deus, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E desta forma, ele é o caminho para o Pai, e aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna e é livre da ira vindoura, já a partir daqui. Isso não quer dizer que nós não estejamos sujeitos a passar por essas tragédias, mas a tragédia maior, que é o inferno eterno, ela não mais acontecerá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obviamente que quando acontece uma coisa como essa, né, e a gente falando sobre um Deus que está irado contra o pecado, enfim, a gente não chega à conclusão de que as casas só dos incrédulos que caíram, né? Foi de todos. De todos. Inclusive os próprios, aqueles que creem em Jesus, podem ter morrido numa tragédia como essa. A mesma tragédia alcança os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e os que não creem. Para os que creem em Jesus como Senhor e Salvador, uma tragédia como essa faz parte do processo que nós chamamos de santificação, de correção, de edificação, em que Deus usa a dor e o sofrimento para nos ensinar a depender dele e almejar a casa do Pai que Deus nos prometeu. Para aqueles que não são de Deus, aqueles que rejeitam a Deus, estas tragédias já são uma antecipação do juízo eterno e do sofrimento que se aproxima no lago de fogo e enxofre. Então, embora seja a mesma tragédia, ela funciona de duas maneiras diferentes, de acordo com a fé que a pessoa tem em Cristo Jesus ou deixa de ter. O Salmo 19, quando diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, as tragédias estão inclusas? Estão inclusas também, porque você soma isso aí com o que Paulo declara em Romanos capítulo 1, no verso 18, a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade dos homens que rejeitam a verdade pela injustiça. O céu ali não é o lugar onde Deus mora, mas é os céus, né, que a gente olha e vê, céu de estrela. Então, a criação, a natureza ao nosso redor mostra que é um Deus e que esse Deus está irado porque os homens rejeitam a sua revelação e vão adorar a própria natureza em vez de adorar o Criador. Em vista de tudo isso, pastor, o que nós devemos conclamar todas as pessoas, né? Não só olhar para essa tragédia e dizer: não, é Deus que está fazendo esse sofrimento, então não podemos fazer nada, né? É também um chamado para ajudar, para orar, para interceder. Claro, sem dúvida, é uma oportunidade que a igreja tem de praticar as boas obras, de ajudar os que sofrem. Então, gente, nós conversamos um pouco sobre esse tema e o programa Em Poucas Palavras se solidariza com as famílias, né, aquelas pessoas que estão em sofrimento no Nepal, e estamos conclamando a todos os que continuam ouvindo o programa, se você é cristão e conhece a Deus e sabe orar e falar com Jesus, para orar por essas pessoas, para que eles possam reconhecer
a bondade de Deus, inclusive, em salvar pessoas que milagrosamente não estariam vivas de outra maneira se não fosse a graça dele. Então vamos ouvir uma música, daqui a pouquinho a gente volta e encerramos o programa. Estamos de volta, chegamos ao final, o nosso tempo se esgotou. Agradecemos a sua audiência mais uma vez. Esperamos você amanhã aqui, neste mesmo horário. Pastor Augusto, suas palavras. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atitude de compartilhar este programa com seus amigos. A gente tem sempre recebido recados nesse sentido. Meu nome é Nadson, estou aqui apresentando mais uma edição do programa, comigo o pastor Augustus Nicodemos. Oi, Nadson. Nós queremos dar nossa palavra de saudação aí para os nossos ouvintes e eu quero fazer minhas as suas palavras também, Nadson. Agradecer aí não somente a audiência, mas o fato de que o programa tem sido muito compartilhado. Então, isso nos alegra muito o coração, porque nosso alvo é exatamente fazer com que, em poucas palavras, a mensagem da Bíblia chegue ao número maior possível de pessoas. Muito bom isso.
Você está arrependido? Ou é apenas um remorso? Está arrependido porque você foi exposto ou porque houve um quebrantamento? Arrependimento. Esse é o tema do programa de hoje, sugerido pelo ouvinte Neto Dias. Pastor, o Neto Dias enviou sua pergunta por e-mail e não colocou o local, a cidade, e ele coloca em foco o tema arrependimento. E ele pergunta ainda também, além dessas questões que eu coloquei agora há pouco na introdução, arrepender-se de um determinado pecado significa necessariamente que o cristão não mais irá cometer o mesmo pecado? Essa é uma pergunta muito interessante e eu já vou respondendo de que todas as nossas boas obras aqui nesse mundo, mesmo depois de convertidos, elas são imperfeitas, Nathan. A nossa fé, ela é imperfeita. A nossa disposição de servir a Deus também é imperfeita, ela tem altos e baixos. E também o nosso arrependimento é imperfeito. Isso significa que, embora nós nos arrependamos, reconheçamos as nossas faltas, os nossos pecados, estamos dispostos a assumir as consequências dele, isso não garante de que nós não voltaremos a cometê-los. Porque, como eu disse, a nossa santificação, da qual faz parte o arrependimento, a fé e todas as demais virtudes que eu falei, mortificação, ela é imperfeita, inacabada, incompleta aqui nesse mundo. Então, apesar do nosso desejo de servir a Deus fielmente, completamente, totalmente, radicalmente, infelizmente a presença do pecado em nosso coração mancha e tinge todas as nossas boas obras, todos os exercícios espirituais, as nossas orações são maculadas pelo pecado, as nossas melhores intenções, elas são fragilizadas também, enfraquecidas pelo pecado que habita em nós. Então, respondendo à pergunta, sim, infelizmente, mesmo que o crente se arrependa verdadeiramente de um pecado, existe a possibilidade de que ele volte a cair naquele pecado. Agora, se essa queda é uma queda constante, se ela virou rotina, então chegou a hora de se perguntar se esse arrependimento é verdadeiro e se a pessoa de fato é convertida, não é? E aqui entra a diferença entre arrependimento e remorso. Há pessoas que confundem as duas coisas. O remorso é uma tristeza geral pelo pecado, geralmente é centrada na pessoa. Ela está sentindo remorso porque ela falhou, porque ela tinha expectativas quanto a si própria, porque de alguma maneira as consequências são danosas e dolorosas para ela, enquanto que o arrependimento verdadeiro tem um foco em Deus. A pessoa sabe que pecou contra Deus, a pessoa quer agradar a Deus, ela quer largar o mal e servir a Deus, e ela está disposta a assumir quaisquer que sejam as consequências do seu pecado e viver de maneira que seja agradável a Deus. Lutar por isso. Lutar por isso. Nathan, não sei se você se recorda, mas as 4 primeiras teses das 95 que Lutero fixou à porta do castelo de Wittenberg é exatamente sobre isso. Só que lá ele chama de penitência, né? Sim. Ele estava reagindo ao tipo de arrependimento que era praticado na Idade Média, que consistia no fiel ir ao confessionário, lá confessar os seus pecados, dizer que estava arrependido e ele recebia as penitências para fazer. Ele tinha que rezar um número determinado de orações, tinha que fazer isso, fazer aquilo. As peregrinações e coisas dessa natureza. Lutero começa as 95 teses dizendo que a penitência é um estado, não é um ato, mas o cristão vive em constante estado de penitência, ou seja, ele vive num estado de arrependimento, de quebrantamento. De constante avaliação diante de Deus. Quando uma pessoa vive dessa forma, Nathan, e ela peca, então imediatamente a consternação, a tristeza vai encher o coração dela e ela vai fazer o que for necessário para mudar de atitude, reparar as consequências do seu erro, em vez de esperar para ir a um confessionário ou falar com um pastor, pedir perdão. Às vezes isso é bom. Há situações em que você procurar ajuda espiritual para o seu pecado é extremamente importante. Apesar de que a busca ao pastor é diferente lá da busca ao vigário, né? Claro, né? Na teologia católica, o sacerdote ele tem poderes para absolver o pecado, perdoar o pecado, né? E naturalmente nós sabemos que isso não pode acontecer, e entre os evangélicos, pastor não é visto como quem perdoa pecados, embora tem pastores aí que tem unção disso, unção daquilo, que determina, quebra, anula pactos, maldições, né? Há uma versão evangélica
especialmente entre as igrejas neopentecostais, disso que acontece no confessionário católico. Mas isso aí fica para o programa, né? Então, voltando aqui à questão do arrependimento. Para ilustrar a diferença entre arrependimento e remorso, eu cito aqui o caso de Pedro e de Judas. Judas traiu Jesus e diz lá o texto bíblico que ele, arrependido, pegou as 30 moedas, jogou lá no templo, aquelas moedas que ele ganhou, ele jogou de volta, mas ele foi se enforcar, né? Já o Pedro negou Jesus, negou 3 vezes, e diz lá o texto bíblico que quando Jesus olhou para ele, depois da última negação, quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente, mas Pedro não foi se enforcar. Pedro ficou com Jesus. E aqui, para mim, está ilustrada a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é o arrependimento segundo o mundo, que não produz mudança, que não produz fé verdadeira. O arrependimento que salva é aquele arrependimento que é seguido pela fé em Deus e a busca do perdão e a reconciliação com Deus, que foi o que Judas não fez. É a tristeza segundo Deus. Né? Tristeza segundo Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. A pessoa que está arrependida, ela não vai se enforcar. Mas ela vai buscar a Deus por perdão. Ela vai se jogar nas misericórdias de Deus pela fé, suplicando a purificação pelo sangue de Jesus e disposta a mudar de vida e fazer o que tem que ser feito. Por isso que a gente diz que o arrependimento verdadeiro, ele vem seguido, claro, por uma tristeza profunda com relação ao pecado, não é? Por uma disposição para mudar e também uma atitude de assumir as consequências. A gente sabe se o arrependimento é verdadeiro ou não, se a pessoa que se declara arrependida está disposta a assumir as consequências dos seus atos, quaisquer que sejam elas. Sim. Mas eu já encontrei gente que diz assim, não, eu estou arrependido. Tá bom, então vamos procurar fulano de tal e você vai devolver o dinheiro que você roubou. Não, pastor, isso aí não precisa, tal. Então vamos falar você vai lá até fulano de tal e você vai pedir perdão porque você falou mal da pessoa. Não, pastor, mas aí, não sei o que, isso vai ser mais complicado. Exato. Vou ter que enfrentar. Olha, eu desconfio muito de arrependimento onde tem a palavra mas. Não é? A pessoa diz assim, olha, eu de fato pequei, eu estou arrependido, mas, né? A culpa foi de fulano, por que Deus deixou que isso acontecesse e por aí vai. Quando entra a palavrinha mas, eu já começo a desconfiar do arrependimento. Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste começou lá no paraíso. Adão, né? Exatamente. Então, respondendo finalmente a pergunta, aliás, finalmente não, que eu já respondi, mas eu vou repetir, né? Infelizmente, mesmo o nosso arrependimento mais sincero, ele é manchado pela nossa natureza pecaminosa, ele é imperfeito, não é? Mas ele, sendo verdadeiro, ele de fato traz consigo a busca do perdão de Deus, a disposição de mudança, o reconhecimento e o assumir as consequências dos nossos pecados. E esse é o tipo de arrependimento que de fato traz perdão, reconciliação com Deus e com o próximo. Sim. Tá certo? E é isso que nós desejamos que os nossos ouvintes de fato tenham, viver nessa condição de arrependimento que Lutero menciona nas 4 primeiras teses das 95 que ele afixou na porta do castelo de Wittenberg. Exato. Eu gosto muito de um exemplo aí com uma mulher adúltera, quem sabe para ajudar aí nessa resposta para o nosso ouvinte. Jesus, quando perdoou aquela mulher que foi trazida para ser apedrejada como mulher adúltera, ele disse, vai e não peques mais. Não significa que ela imediatamente se tornou uma santa, não é? Mas ela não foi mais reconhecida como mulher adúltera. Aquele pecado ela abandonou, mas certamente lutou com outros. Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, não é? Esse é um processo imperfeito aqui nesse mundo, mas pela graça de Deus a gente pode ouvir, você está perdoado, vai e não faça mais isso. Exatamente, que bênção. Amém. Neto Dias, então esse foi o programa que respondeu aí a sua pergunta. A gente volta já já. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor.
teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe. Vem aí, mais um programa com a qualidade IPB. horas em ponto. Atenção, rede IPB de RTV para o top de 5 segundos. Está formada a rede IPB de RTV, Rádio IPB São Paulo, ZYT 474, Avançar FM João Pinheiro, IPB-SA Santo Anastácio, Palavra da Verdade São Paulo, Rádio Papo Sério São João da Boa Vista, Rádio SPBC Goiânia. A seguir, mais um programa com a qualidade IPB. Missão Mundo. Um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. Apresentação: Gilberto Barbosa. Boa tarde, em São Paulo, meio-dia. Hoje é terça-feira, 5 de novembro de 2019. Está começando agora aqui pela Rádio IPB3, a rádio com imagem, o programa Missão Mundo. Hoje na sua edição de número 69, com alegria estamos aqui ao vivo nos estúdios da APECOM na cidade de São Paulo. E com certeza você que me acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo é muito bem-vindo aqui no nosso programa Missão Mundo. Hoje o tema do nosso programa, Missões na Angola. Vamos apresentar daqui a pouco aqui os nossos convidados, mas você pode agora avisar aí a todos os seus amigos, irmãos em Cristo e familiares que o programa Missão Mundo já está no ar. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos o canal do Facebook. Você nos acompanha pelo portal da igreja ipb.org.br/IPB3 e também no canal do YouTube, youtube.com/presbiteriana-br, tudo junto. Querendo interagir conosco aqui para mandar uma mensagem, um alô aos nossos convidados e também falar como o programa Missão Mundo tem chegado até você, envia-nos um WhatsApp da rádio. O número é este: 11 94713 4594. 11 94713 4594. Eu sou Gilberto Barbosa. Este programa é uma realização da APECOM,
Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. A produção do mesmo é do nosso irmão e amigo presbítero Cornélio Nogueira Martins e a coordenação geral de Arthur Mendes. Graças a Deus, estamos juntos e, como eu disse há pouco, o tema do programa de hoje, na edição de número 69, Missões na Angola. E eu tenho a honra, a alegria de receber aqui, já agradecendo em nome da equipe a esses queridos irmãos, a nossa irmã missionária Eliane Machado. Nossa irmã está praticamente chegando a algumas semanas de Angola, é missionária da APMT em Angola, e ao lado dela o seminarista Kennedy Bunga, é um irmão angolano. Nós vamos conhecer um pouco a história dele, mas atualmente está estudando no nosso seminário JMC. Um alô aqui para os nossos ouvintes, sejam bem-vindos. Obrigado, missionária Eliane e meu querido irmão Kennedy Bunga. Boa tarde, irmãos, é um privilégio estar aqui, né, com os irmãos, e é uma honra e privilégio estarmos juntos aqui e falarmos acerca do que Deus tem feito em Angola. Muito obrigado, minha irmã Kennedy. Boa tarde, é um prazer estar aqui, é um privilégio enorme poder contribuir com a divulgação da realidade missionária no meu país. Amém. Olha só, com certeza você que está em casa, que depois compartilha através das mídias sociais o quanto o programa Missão Mundo tem sido uma bênção na sua vida, para os nossos irmãos dos departamentos missionários das igrejas, aonde cada um poderá interagir. Que bênção ter a sua presença, a sua audiência. Eu quero saber como que o programa Missão Mundo está chegando para você. Então eu vou repetir aqui o número do nosso WhatsApp: 11 94713 4594. A dica é: já salve esse nome aí nos seus contatos, esse número, coloque lá Rádio IPB, e aí você vai sempre mandar mensagem para nós aqui. Não esqueça de colocar seu nome, sua cidade e a sua igreja. Neste momento, nós vamos para a nossa breve reflexão da Palavra de Deus. E eu leio hoje no Evangelho segundo João, capítulo 13, os versos 34 e 35. A Palavra de Deus nos diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tem um tema que combina com missões, é amor. Para fazer missões, nós precisamos do amor de Deus. Sem o amor de Deus, não conseguimos sair do lugar. E através do amor de Deus que impulsiona o nosso coração, nós devemos expressar o amor para as pessoas com quem nós vamos trabalhar. E Jesus, ele dá uma dica excelente nesse texto. Ele estava falando aos seus discípulos: olha, assim como eu amei vocês, vocês devem se amar. E esse ato de amar uns aos outros se transformará num poder, num testemunho tão forte, que as pessoas verão que vocês são meus discípulos e vão ter a oportunidade de me conhecer através do amor de vocês. Há um bom tempo atrás, tinha um programa de televisão evangélico aqui no Brasil, em que o apresentador dizia que o amor é o cartão de identidade do cristão. Então, onde nós estivermos, nós devemos levar este amor. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não creia nele não perecesse, mas recebesse a vida eterna. E aqui está a palavra do Senhor Jesus: amem uns aos outros. E isso será um testemunho poderoso, não só aos irmãos que estão nos campos, você que é missionário também aqui, próximo da sua casa, no seu local de trabalho, na igreja. Ame o teu próximo, cumpra a palavra de Deus, e você estará sendo verdadeiramente identificado como um discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe. 12:06, vamos juntos aqui no programa Missão Mundo de hoje, Missões na Angola. E agora, no quadro Notícias do Campo Missionário, vamos ouvir o áudio encaminhado pelo reverendo Romário Bendia, também missionário lá em Angola, numa outra região. A missionária Eliane depois vai nos situar sobre essa questão geográfica ali de Angola, mas ele gravou um áudio para nós. Já quero agradecer aqui a contribuição do reverendo Romário Bendia. Vamos ouvi-lo. Amados irmãos presbiterianos do Brasil, aqui é o pastor Romário Bendia, missionário da PMT, juntamente com a minha esposa Júlia e filha Sara, na cidade do Lubango, no sul de Angola. Estamos aqui em Angola desde 2015,
atuando em 3 áreas principais. A minha área de atuação é a formação teológica por meio de uma escola da Aliança Evangélica de Angola, o ISTEL. O ISTEL é um Instituto Superior de Teologia Evangélica do Lubango e existe desde 1981. Muito importante essa área de atuação, que é a da formação teológica, que contribui para uma melhor formação dos obreiros de muitas igrejas angolanas. Angola é um país que infelizmente apresenta ainda muito sincretismo, que é a mistura de fé cristã com aspectos religiosos tradicionais bastante contrários à Bíblia. E uma formação teológica séria contribui muito para a edificação da igreja. Essa é então a minha área de atuação. Minha esposa Júlia, desde que chegamos, também tem atuado na área de saúde. Ela é enfermeira com especialização em saúde da criança e tem atuado na área de ensino de enfermagem e também promovido muitas formações na área de saúde. Nós nos alegramos muito por estar em Angola, contribuir com áreas relevantes, muito necessárias para o país. Além da área de formação teológica, através do ISTEL, e a área de formação de serviços de saúde, na qual a Júlia tem atuado, nós também apoiamos a plantação da Igreja Presbiteriana na cidade do Lubango. Temos contribuído no apoio ao obreiro angolano que aqui está e também temos visto a igreja crescer, irmãos. Isso muito nos alegra. E só podemos estar aqui porque temos o apoio da APMT, temos a parceria com igrejas no Brasil e os irmãos nos têm sustentado em orações. A Deus nós damos glória, queremos continuar servindo com dedicação e alegria. Se você deseja conhecer um pouco mais do nosso projeto, pode entrar em contato conosco. Nosso e-mail é romario@ipb.org.br ou pelo WhatsApp 244-945-528-610. Deus os abençoe, irmãos presbiterianos. Estamos juntos. Um grande abraço. Este foi o nosso querido Romário Bendia, que está servindo a Deus ali no sul de Angola, como ele mesmo colocou. Um forte abraço, meu irmão, a sua esposa e toda a família. É o ministério que Deus tem lhe dado para servi-lo aí neste país, e hoje, com alegria, eu tenho aqui um representante desse país, que é o nosso irmão seminarista Kennedy, e vamos conhecer também, através da missionária Eliane, um pouco do trabalho que Deus tem feito através da vida dela neste país. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e, na volta, vamos conhecer um pouquinho a história desses queridos irmãos que estão aqui. Fique por aí, mas vai avisando, o programa Missão Mundo já está no ar. Você está ouvindo Missão Mundo, um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. Você conhece a APMT? A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais está presente em mais de 40 países anunciando o Evangelho de Cristo para pessoas de religiões e culturas bem diferentes. Na Ásia e no Oriente Médio, as ações missionárias praticamente dobraram nos últimos 4 anos. E hoje, a APMT está presente em países como China, Índia, Líbano, Iraque, Síria, Indonésia, Japão, entre muitos outros, inclusive onde há perseguição aos cristãos. E os testemunhos de transformação e fé que chegam de lá enchem o nosso coração de esperança e de desejo de fazer parte dessa grande obra de Deus. Conheça essas histórias, saiba quem são esses irmãos. Acesse o nosso site www.apmt.org.br e fique por dentro do que acontece na APMT. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. 12:11, de volta aqui na Rádio IPB3, a rádio com imagem, programa Missão Mundo, hoje com o tema Missões na Angola. Já tivemos aqui a oportunidade de ouvir o reverendo Romário Bendia, encaminhando o áudio no quadro Notícias do Campo Missionário, e temos ao vivo aqui no estúdio do nosso programa os nossos queridos irmãos, missionária Eliane Machado, seminarista Kennedy Bunga. Eles vão agora falar para nós um pouco a história deles. Essa é a primeira pergunta que nós sempre dirigimos aqui aos convidados. Então,
Com certeza o Kennedy vai concordar. Primeiro as damas, não é verdade, Kennedy? Certo. Então eu vou perguntar aqui para minha irmã, conte para nós, ou como que se deu a sua história até aqui. Eu já sei da onde a irmã é, mas ela vai falar. E a sua experiência com Cristo, se nasceu no lar evangélico, como se deu, até o seu chamado e a sua ida para Angola e tê-la aqui hoje no nosso programa. Bom, eu sou de Manaus, né? Manaus, Amazonas, membro da Igreja Presbiteriana de Manaus, né? Mas eu não nasci no lar cristão, no lar evangélico, e eu trabalhava no Pará, numa cidade chamada Porto Trombetas, próximo a Oriximiná, no Pará. Eu era técnica em eletrônica. Eu tive uma formação, né, na Escola Técnica Federal do Amazonas, e eu era técnica em eletrônica nessa empresa, uma mineração que fica lá nessa cidade. E lá uma irmã convidou-me para ir num culto, numa igreja, e a partir dali foi que começou esse processo da conversão. Minha conversão aconteceu lá, numa igreja pequena, lá no Pará, mas logo em seguida, depois de 3 meses, o Senhor me trouxe de volta para Manaus. E um pequeno grupo, né, lá em Manaus nós chamamos grupos familiares, eles oravam também por mim. Meu nome ficava numa lista nesse grupo. Olha só. Com uma amiga minha, né, chamada Gláucia. E esses irmãos me convidaram para ir num pequeno grupo, num grupo familiar, como nós chamamos lá em Manaus. E a partir dali eu fui para a Igreja Presbiteriana. Como membro da igreja, o trabalho que a igreja desenvolve com os barcos missionários, com as comunidades ribeirinhas, eu comecei também a viajar nos barcos, apenas aos fins de semana nesse barco. E nesse período também, lá na empresa eu tinha cursado, né, faculdade, administração, mas quando eu voltei para Manaus eu entrei na universidade e estava estudando licenciatura em dança. Já trabalhando numa empresa também em Manaus, grande em Manaus, na área de engenharia, de eletrônica, nada a ver. E eu lembro que eu conheci uma turma da Jocum, de missionários que estavam fazendo um trabalho de curto prazo, me convidaram para ajudar na parte técnica também, na Jocum, na dança, naquele período todo. E fiz umas viagens de curto prazo com esses irmãos e Deus foi trabalhando já no meu coração essa questão do chamado. Foi quando eu terminando a universidade, né, estadual do Amazonas, eu tive a convicção que Deus estava me chamando para a missão em tempo integral. Então, larguei tudo naquele período, muitos achando que eu estava louca, né? A família também procurando entender essa situação. E eu fui para Contagem, em Belo Horizonte, Jocum, naquela época. Depois fui para aqui no interior de São Paulo também, na outra base. Depois fomos para a África do Sul, 2010, na África do Sul também, numa equipe. Quando eu voltei, eu entendi que meu tempo de Jocum tinha terminado. Foi quando eu conheci a APMT. Na semana, fui convidada para a semana de orientação, participei da semana de orientação, mas praticamente tudo estava direcionado para a Índia no meu projeto. Candidatei-me na APMT, participei na Assembleia para começar o processo, né, de cumprir os pré-requisitos. Mas no CFM tudo mudou. Projeto que era para a Índia, estudando somente com pastores naquele ano, 2011. Eu queria conhecer mais teologia, eu não entendi algumas coisas nas aulas, tinha vergonha, porque eu só estava diante de pastores, né? E eu lembro que eu falei na Assembleia da PMT, com meus pastores também de Manaus, se eu poderia ir para o seminário, que eu queria conhecer mais teologia. E falaram assim, você pode ir para o IBEL, né? Pode ser CPO, mas eu lembro que eu disse assim, se eu puder, eu gostaria de ir para o seminário. E naquele ano, Raimundo Montenegro, reverendo Raimundo Montenegro ajudou-me no processo de inscrição no vestibular da IPB e fiz para o JMC. Então eu entrei no JMC em 2012 até 2015, né? 2015. E no segundo ano do seminário, meu pastor, reverendo Zé João, entra em contato comigo e fala assim, Eliane, queria que você orasse por Angola, porque a minha esposa esteve lá, fez uma visita, ore por Angola. E orando por Angola, um dia eu cheguei na sala de aula e falei com os meus colegas, né? Disse assim, irmãos, nós temos recebido tanto conteúdo aqui, tanta teologia, por que não irmos a Angola?
lá apoiarmos nossos irmãos. A IPB construiu um seminário lá, todo o apoio da IPB lá em Luanda. Por que não irmos lá, né, com nossos irmãos? E, para minha surpresa, eles aceitaram esse desafio naquele ano e eu perguntei, eu posso fazer um projeto de curto prazo? Pode, eu fiz, né, junto com a PMT, projeto de curto prazo, e nós fomos em 2013 com 4 seminaristas. Em 2015 retornamos com 2 seminaristas, em 2014, 2015, 11, 9 seminaristas e 2 esposas seminaristas. Em 2014, o presidente do Sínodo Geral, o reverendo Bento, já me convidou para vir para Angola. Olha só. E eu disse assim, eu lembro muito bem em 2014 quando eu respondi para ele, reverendo, não, porque eu irei para a Índia, já está tudo certo de ir para a Índia. Ele, não, você não vai para a Índia, você tem que vir para cá, né, naquele ano. E eu voltei para o Brasil naquele ano e Deus começou a trabalhar nesse processo. Então, em 2015, eu já havia entendido que Deus estava me chamando para ir para Angola. Aí você foi definitivamente em 2016? Final de 2016. Tá. Eu fui para Angola. Então são 3 anos agora que você está lá e está retornando agora nesse período que o missionário de tempo em tempo ele retorna à base, não é isso? Isso. Puxa, meu irmão, que linda essa história, saber como Deus começou essa obra e tem te usado para a glória dele. Amém. Que bênção. E eu sei que o Kennedy vai contar um pouquinho da história dele, em algum momento aí a história vai, da maneira como Deus levou você até lá, faz com que hoje o Kennedy esteja aqui. Conte para nós, meu irmão, um pouco da sua história. Ok. Sou angolano, como já que foi mencionado. Nasci em Luanda, de uma família um pouco grande, né? Com alguns irmãos, 14 ao total. E sou primogênito, né, dentre eles. Nasci num lar evangélico, presbiteriano. Os meus pais foram presbiterianos, são presbiterianos, né? Até agora. Mas a minha conversão só se deu mais tarde. Embora tenha nascido no lar evangélico, minha conversão só se deu mais tarde. Se deu na virada de 2010 a 2011. É uma vigia. Aí, na exposição da palavra de Deus, o meu coração foi atingido com a palavra e a graça foi irresistível. Amém. De lá para cá, temos vivido no Senhor, temos andado no Senhor. E o meu contato com o JMC se deu em 2013, com a chegada dos seminaristas lá no meu país. Foram para lá dar um seminário lá de capacitação, foi uma semana, e eu participei. Foi toda a igreja de lá de Luanda, se reunimos lá na sede de lá do nosso país, e aí recebemos a formação teológica e tudo. Antes disso aí, da chegada dos irmãos, eu já me isolava para ler muito a Bíblia, estudava muito a Bíblia sozinho, e muito estudo das Escrituras me levou a me aprofundar nos assuntos teológicos. Então fui pesquisando outros livros e já estudava e tinha esse desejo de aprender mais. Com a chegada dos irmãos lá, me lembro que em 2013 tínhamos que rodar as turmas, tinha professor em cada turma que era seminarista, e depois de sairmos da sala da missionária Eliane, na altura seminarista, nos deu aula sobre EBD, Escola Bíblica Dominical. Fomos para a turma na altura seminarista Jonatas Reis. Agora já é pastor, já é reverendo. E o primeiro contato que eu tive naquela turma é que ele escreveu o nome de Deus em hebraico. Eu fiquei, não é possível. Como assim? Como você sabe? Porque como você sabe escrever o nome de Deus em hebraico? Como assim? Como você sabe? Onde você aprendeu? Ele falou, nós aprendemos no seminário. Falei, seminário? Qual seminário? E aí falou, temos um seminário no Brasil que nos ensina tudo isso aí. Então foi algo maravilhoso. E eu disse para mim mesmo, não falei para ele, disse para mim mesmo, eu quero aprender isso. E então, desde 2013, os irmãos voltaram para lá, 2014, 2015. O missionário Eliane depois foi para lá, se instalar lá. Em 2016, definitivamente como missionária lá. E aí, então, os irmãos tiveram, em todos esses anos, eu fui participando deste seminário, desta palestra que eles davam lá. E eu não sei o que é que eles viram em mim. E aí, então, me fizeram o convite, conversaram com meu pai, sem antes eu falar comigo, conversaram com meu pai, se essa possibilidade de eu vir para o Brasil, me aprofundar nos estudos teológicos para ser pastor. Meu pai falou que não há problema.
E depois falaram comigo se há esse desejo. Eu falei que há esse desejo, sim. E eles apoiaram isso. Estou aqui graças a eles, realmente, graças a essa toda a turma. E digamos que especialmente graças à missionária Eliane, né, que estamos aqui no JMC. E reconhecendo também o diretor do JMC e o corpo docente de lá. Amém. E o irmão já está aqui no Brasil, então, há 1 ano? 1 ano, sim. Fiz 1 ano dia 27 do mês passado. Meu irmão, que história linda, né? E a gente imaginando como que no trabalho missionário Deus faz essas coisas. Deus leva a irmã para essas experiências relatadas aqui, e Deus usa a sua vida também para ser bênção na vida dele, de alguém de lá do país que está aqui no Brasil se preparando, e que já é uma bênção, não é que será, mas imagino quando o irmão retornar, juntamente com os irmãos lá de Luanda, e o quanto Deus ainda há de usar a sua vida, viu, meu irmão? Certo. Que esse tempo aqui de preparo no seminário, com os professores, eu também tive o privilégio de estudar no JMC, né? Alguns professores meus são professores, foram certamente da Eliane. Eu trabalho atualmente com o reverendo Jorge Alberto Canelhas, né? Ele é um pastor efetivo, mas tem o reverendo Ageu, foi meu contemporâneo de seminário, reverendo Donizete, reverendo Jair, ou seja, então desses colegas, né? Reverendo Sérgio Lima, agora, se Deus permitir, a partir de janeiro vamos trabalhar juntos também. E olha que coisa linda, essa primeira pergunta é um quebra-gelo para a gente ficar um pouquinho mais calmo, para a gente começar agora a conhecer um pouquinho do trabalho em si. O reverendo Romário falou um pouquinho, Eliane, da realidade lá, talvez mais da região onde ele se encontra, mas eu queria que você contasse para nós, embora eu creio que o impacto não foi tão forte, porque você foi em 2013, 14 e 15. Mas quando definitivamente você chegou lá, né, e assumiu como missionário da PMT ali em Angola, na sua perspectiva inicial, sabemos que tinha o apoio dos irmãos, mas como se deu isso? Foi difícil a assimilação? Eu imagino que tem trabalhos, desafios, né? Você pode falar disso depois, num segundo momento, mas eu queria que você contasse para nós um pouquinho essa primeira expectativa que você teve quando chegou em Angola. De fato, como eu já conhecia o contexto, né? Até os irmãos também já me conheciam, essa recepção ela já foi muito boa. Sim. No entanto, sempre havia aquele receio, um certo medo. Por quê? Porque eu fui para o campo sozinha, sem equipe, né? Entendi. Então, aqui no Brasil também havia aquela preocupação com a minha segurança, aonde eu iria morar lá sozinha, a minha proteção, esse tipo de coisa. Mas Deus, o primeiro impacto ao chegar, esse foi o medo, né? Aonde eu irei morar, como eu irei me locomover, como eu irei trabalhar aqui sozinha, né? Essa questão da segurança. Mas Deus, ele preparou tudo, impressionante. Me colocou para morar num lugar que eu me sentia segura, né? Num prédio lá, num apartamento. Deus cuidou das pessoas inicialmente. Um pastor que nem era presbiteriano, ele me auxiliou com a esposa inicialmente, em detalhes básicos lá na minha chegada, né? A estrutura básica mesmo para se viver, para morar lá. E aos poucos Deus foi preparando tudo. Mas esse impacto, essa questão cultural, né? Eu já conhecia a questão da comida, o clima, né? Tudo eu já sabia. Mas eu falo, irmãos, uma coisa é quando você vai passar uma semana, passar 8 dias. Outra coisa é quando você vai viver mesmo no país, conviver com o povo, é outra realidade. E assim, eu não sei se o Kennedy ou você mesmo pode responder, é uma curiosidade minha, a história do evangelho em Angola, não sei se o Kennedy tem essa informação histórica, os primeiros missionários que chegaram em Angola, a igreja lá, o reverendo Bento, eu já tive em reuniões do Supremo Concílio, ele sempre vem, ele é convidado para participar da reunião, né, com aquelas delegações. E como que, talvez você pudesse falar, mas a irmã Eliane pode complementar também, a história da chegada do evangelho em Angola. Ok. O evangelho, a chegada do evangelho em Angola não é recente, já é antiga. Foi no ano de 1484 que surgiram os primeiros missionários lá em Angola. Com a chegada da comitiva portuguesa para lá, então eles levaram para lá o cristianismo, ainda que na forma do catolicismo, levaram para lá o cristianismo. Mas não tardou
não tardou, depois de 2 anos, então foram chegando também para lá os missionários protestantes. Certo. Então, na época, eram os católicos com todos os seus ensinamentos deturpados. Depois foram chegando os missionários ensinando um evangelho centrado no Senhor Jesus Cristo. Antes da chegada dos missionários, tanto dos protestantes como dos católicos, já existia lá a religião de lá, né? Que chamamos religião indígena de lá. Já existia a religião, o pessoal conhecia Deus, que denominamos de Nzambe, Deus Todo-Poderoso, e que é uma das línguas de lá do nosso país, um dos dialetos. Mas esse contato com Deus era um tanto quanto sincretismo, né? Era um tanto quanto misterioso. As pessoas sabiam que existia um Deus Todo-Poderoso, um Deus que os podia livrar do mal, mas eles não sabiam exatamente quem é esse Deus, não tinham conhecimento exato de que Deus é esse. Então era como se fosse um Deus desconhecido. Então, com a chegada dos missionários, isso foi se redefinindo. Os missionários ensinaram para os nossos antepassados um evangelho centrado no Senhor Jesus Cristo. Então, de lá para cá, o evangelho tem estado no nosso país, e o que faz de nós, do nosso país, um país cristão. Cristão no sentido de que a fé cristã é a fé que vigora no nosso país, não é outra fé a não ser a fé cristã. Embora aqui, sendo um país cristão, nem todos são cristãos. Então, predominantemente hoje em Angola é um cristão protestante? Não diríamos tanto. Protestantismo tem subido, sim, o número tem subido, mas ainda há muita força do catolicismo. Catolicismo ainda é muito forte mesmo. E talvez a irmã Eliane fale, e nesse processo, 1484. Olha, né, pensando nós, muito, realmente... E a igreja presbiteriana, aí talvez dentro desse processo, irmã Eliane, não sei se a irmã Eliane ou que a gente podia falar, a igreja presbiteriana de Angola, ela tem quanto tempo? Sim. Eliane vai responder, eu posso falar? Pode começar. Ok. A igreja presbiteriana de Angola, ela foi fundada em 9 de junho de 1984. 1984. Então tem 35 anos. Tá. Ela surgiu com o nosso fundador, foi o reverendo Neves Musaki, que saiu da igreja evangélica reformada de Angola, por não concordar tanto com alguns dos sistemas daquela igreja. Então ele se apartou desta igreja. Quando veio para aqui, para o Brasil, teve contato com a IPB, e aí ele se encantou com a doutrina e o sistema de governo, e ele decidiu regressar para o país para abrir uma igreja presbiteriana de Angola, com os mesmos sistemas da igreja presbiteriana do Brasil. Amém. Alguma coisa, irmã Eliane, você queria complementar, ou desse período que você também deve ter pesquisado, né? Não, mas é isso mesmo, ele colocou tudo mesmo. Tá certo. E por o fato, talvez, de ter toda essa história, né, antiga, mas o povo, ainda tendo talvez uma influência muito forte de um catolicismo de raiz portuguesa, da colonização, hoje a realidade de evangelização, as pessoas são acessíveis, porque nós estamos vendo alguns lugares, não sei propriamente na África, em alguns lugares a questão do islamismo que é forte, mas não sei se em Angola vocês tiveram esse tipo de dificuldade, mas a relação com o povo, eles são receptivos, há uma certa resistência também com relação à pregação do evangelho? São muito receptivos, muito. Por sinal, é um povo que tem muita fome da palavra, mas muitas vezes não tem quem os ensine. Essa é a realidade de lá. O povo sedento pela palavra, muito sedento pela palavra. Não temos dificuldades em pregar o evangelho lá. Eu não vejo, com relação aos países mais acima do continente, esse crescimento do islamismo. Lógico que tem várias seitas. Claro. Muitas seitas, inclusive, tem crescido muito o adventismo, os testemunhos de Jeová têm crescido muito lá, pelo menos em Luanda. Tem crescido muito. E outras seitas muito grandes que tem lá, nessa mistura. Mas ainda
infelizmente, essa questão de tradição e cultura é muito forte. Então, às vezes eu tenho a impressão que a tradição ele fica acima da Bíblia, entende? Mas eu também entendo, esse tempo que eu tô lá, essa questão da falta do conhecimento. A partir do momento que eles têm esse conhecimento, né, da verdade mesmo, acontecem as mudanças, como tem acontecido até agora. Que bênção. Olha, tem alguém querendo mandar uma mensagem aqui para nós, vamos ouvir? Meu nome é Nelma Barros Braga Peruvani, da Igreja Presbiteriana de Piratininga, e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para a irmã Eliane. Qual a importância da IPB ou de algum de seus membros na sua vida? Teve algum destaque ou algum testemunho que você queira compartilhar conosco? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela causa muito impacto na minha vida, principalmente nesse apoio, não só financeiro, mas apoio em orações. Quando eu estou lá em Angola, nos momentos até me sentindo sozinha, ao receber uma mensagem de um irmão de uma igreja, só o fato de escrever uma mensagem e dizer: irmã Eliane, estamos orando por você, você tem algum pedido de oração? Isso faz muita diferença. Para todos os missionários que estão no campo, irmãos, uma mensagem nesse momento faz muita... Então, isso para mim causa impacto, em saber que Deus está cuidando de mim lá em outro país, lá em Angola, através da vida dos irmãos, da Igreja do Brasil. Encurta até essa distância, né, irmão? Sim. Porque são muitos quilômetros que nos separam. Nós estamos vivendo um pouco dessa dimensão. Eu tenho alguns irmãos também que convivi mais de perto, que estão no campo, mas a Igreja Presbiteriana da Lapa, onde eu estou servindo a Deus agora, nós encaminhamos há poucos dias o reverendo Henrique para Moçambique. Ontem mesmo nós recebemos mais um informativo dele, e na hora eu vendo a alegria dele de dar notícias, mandando foto, e eu já mandando mensagem. Então eu imagino que é isso que você está falando, porque tem momentos em que não chega a mensagem. Antigamente era a cartinha, né? Que a gente falava, vamos escrever uma cartinha para o missionário, vamos escrever uma carta para os filhos dos missionários. Hoje, com o recurso da tecnologia do WhatsApp, que é uma coisa rápida, se você mandar um WhatsApp agora para alguém que está lá em Angola, ela vai receber. Pode ter diferença de fuso horário, mas é algo mais instantâneo, né? Mas eu imagino, se passando no seu lugar, o quanto alegra. Se aqui no Brasil a gente recebe uma mensagem de um irmão, de um amigo, isso já traz uma paz, uma mensagem, um lenitivo. Quanto mais vocês nesse contexto de terem deixado famílias, o país, a cidade onde você cresceu, com quem você convivia, a igreja, para atender o chamado do nosso Deus. Nós vamos continuar esse nosso bate-papo gostoso aqui, fazendo essa imersão um pouco na história de Angola, do Evangelho nesse país que tanto amamos, e conhecemos um pouco mais da história através desses irmãos, depois do nosso intervalo. Voltamos já já. Você está ouvindo Missão Mundo, um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. Você sabia que o continente europeu mudou muito nos últimos anos? E um dos motivos dessa mudança é a imigração. De 2010 a 2016, a Europa recebeu 7 milhões de imigrantes, mais da metade deles de origem muçulmana. O velho continente, que já enviou missionários para todos os cantos do planeta, hoje precisa recebê-los. E a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, está atenta a essas mudanças e tem desenvolvido projetos em diversos países europeus, como Alemanha, Albânia, Espanha, França, Kosovo, Portugal, Inglaterra e Romênia. O trabalho de plantio e revitalização de igrejas, evangelismo e discipulado com europeus e imigrantes tem tentado trazer um novo fôlego ao evangelho na Europa. E você pode fazer parte disso. Conheça os projetos da APMT na Europa pelo nosso site www.apmt.org.br. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Missão Mundo, com Gilberto Barbosa.
12:36, de volta aqui com o programa Manhã IPB, não, Missão Mundo. Eu tô com meus horários aqui confusos hoje, 2 programas no mesmo dia, mas é bênção. Tivemos o Manhã IPB, mas agora Missão Mundo, hoje entrevistando aqui os nossos queridos missionária Eliane Machado, seminarista Kennedy Bunga, e conversando com você sobre esse país que devemos orar, interceder, Angola. Deus tem usado vidas ali, como o reverendo Romário Bendia, que está servindo a Deus ali mais ao sul de Angola, e esses irmãos ali, a irmã como base a cidade de Luanda, e com certeza tendo a oportunidade de ter contato com as pessoas neste país. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, excepcionalmente, não estamos com o Facebook, mas você nos acompanha pelos outros meios de comunicação. Mas eu queria receber, assim como essa irmã lá de Piratininga enviou a mensagem, envie para nós um WhatsApp, uma breve mensagem, um breve áudio. O número é este: 11 94713 4594. 11 94713 4594. Queria perguntar para a missionária Eliane, quando a irmã chegou, o início do trabalho, quais são as frentes de trabalho que a irmã tem atuado lá? Eu cheguei no final de 2016, né, conforme eu havia dito, e justamente porque demorou o visto, né, naquela época o visto era bem difícil para conseguir, né. Em janeiro de 2017, o reverendo Bento, o presidente do Sínodo Geral, já havia planejado, junto com a mesa, a comissão executiva, uma formação teológica com obreiros de várias províncias, né? Angola são 18 províncias. Em todas as províncias já há uma igreja presbiteriana plantada, né? Sim. Então esses obreiros se deslocaram das províncias para Luanda, para a sede da IPA, que é o seminário, né, que foi construído. E nós ficamos o mês de janeiro todo dando aulas, uma mini formação teológica, em que também a igreja de Luanda participou, os jovens também participaram, as mamães participaram, as mamães da SAF. E nessa formação eu tive o apoio do reverendo André Pimpão. Reverendo André Pimpão é um pastor que estudou no Brasil, né? E atualmente, em 2014, ele começou o trabalho lá no seminário a nível médio em teologia, um instituto bíblico, em que o Kennedy fez também esse instituto. E o reverendo André Pimpão ajudou-me nessas aulas lá, nesse período, né? E esse foi o primeiro contato, assim, que eu tive maior, digamos, antes como seminaristas, né? Mas só com os jovens naquele momento, mas de conhecer a realidade dos irmãos, em saber das dificuldades mesmo que eles tinham, né? Nós percebemos durante as aulas muitas limitações, né? E aí nós vamos olhar o contexto, em sua maioria a liderança das igrejas não tiveram a oportunidade de estudar, de ter uma formação teológica, foram colocados ali à frente porque o trabalho cresceu. Eu reconheço, são guerreiros, são pastores guerreiros mesmo, muitos até participaram da guerra, né? Vieram da guerra civil, enfim. Nessa situação toda de realidade da igreja, pensando em Luanda, eu comecei a visitar todas as igrejas presbiterianas. Nós temos 8 igrejas presbiterianas em Luanda e 8 congregações hoje. Então eu passei um mês em cada igreja para identificar, saí do seminário, né? E fui para as igrejas. Nas igrejas me deparei com a situação de não ter, em muitas igrejas, não ter escola bíblica dominical. E aquilo chocou-me, só tinha para crianças, somente para crianças. Não para as outras faixas etárias. Não tinha, não existia. E percebi a falta de conhecimento mesmo dos irmãos, na questão da Bíblia não tinham, né? E essa preparação não existia. E aí solicitei ao Sínodo Geral, naquele período, uma capacitação para formar professores para a Escola Bíblica Dominical. E nessa formação durou 3 meses, né, de formação. Eu solicitei 5 irmãos de cada igreja para estarem vindo fazer esse treinamento e retornarem para suas igrejas. Então, a partir dali começou, lógico que teve um pequeno problema inicialmente por questões culturais. Os miúdos, que são jovens, né, muitos não podiam dar aula, né, na cultura para um mais velho, ou para as mamães mais velhas, não existia ainda essa aceitação. Mas isso foi logo no início, depois com o tempo as coisas foram mudando, graças a Deus por isso houve uma abertura.
E esses jovens hoje já estão atuando, dando aula na Escola Bíblica Dominical. E sempre nas igrejas dando aula também para as mamães da SAF. Todas as quartas-feiras a SAF, elas se reúnem, né? É o dia delas, das mamães. Então, nesse período também comecei a dar aula para as mamães, vendo toda a limitação das mamães, né? Muitas não sabem ler. Não sabe ler. A questão da língua também, em Luanda predomina o Kikongo, né? Eu não sei, o Kikongo é bem difícil, né? Não tem uma escola para eu entrar e aprender mesmo o Kikongo, tendo muito cuidado nesse ensino com as mamães. E também visitando, né, nesse período aí, também implantando todas as igrejas de Escola Bíblica Dominical, dando aula, mas também junto com a liderança. Apesar de eu ser mulher, né, tem essa realidade, mas eu, graças a Deus, eu fui muito bem preparada aqui no JMC, né, para atuar. E eu digo que, graças a Deus, que eu estudei num seminário também para poder... Aí você começa a entender a forma como Deus foi te conduzindo, todo o seu preparo aqui para a realidade que você enfrentaria lá. Exatamente. E aí também, eu abri um grupo na minha casa, um PG, um grupo familiar de jovens. Porque os miúdos não podiam estar. A PMT ela tem uma parceria com a IPA de levar os professores até lá para darem módulos para os pastores, né? Entendi. Só que os jovens não poderiam participar depois desses módulos. Então, eu solicitei novamente ao sínodo para abertura de um grupo na minha casa, né? No apartamento que eu morava. E, inicialmente surgiram 40 jovens. Mas aí eu falei, não dá, né? Nem o espaço físico não daria. E começamos com 13 jovens. E esses 13 jovens multiplicou praticamente, né? Depois passou para 22 jovens na minha casa, mas é um grupo que eu digo que é diferente daqui do nosso contexto do Brasil. Por quê? O grande objetivo ali era treinar líderes daquele grupo para voltarem, porque são de várias igrejas, não são só de uma igreja, mas de treinar líderes e eles retornarem, terem conhecimento da palavra para ensinarem também, e não só eu, né? Sobrecarregado estava. Sabe que você está falando? Eu estou lembrando do texto lá de Efésios 4, o Senhor disse que chamou uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, né? Pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Eu vejo na sua fala, no seu testemunho, que Deus te leva para Angola, te prepara antes para que você fosse ser um instrumento nas mãos dele para equipar a igreja e os irmãos. Então, quantas pessoas Deus conduziu através da sua vida? Hoje o Kennedy está aqui se preparando, certamente Deus usará a vida dele também para que forme esses irmãos, para que, é claro que você também tem esse desejo, eu estou pregando o evangelho num país que não é o meu país, mas eu vejo que inicialmente, talvez nesses primeiros anos da sua ida para lá, foi uma formação e um investimento num treinamento mesmo, num discipulado, em formação teológica desses irmãos, para que eles voltem para suas igrejas e multipliquem isso também, não é? Que bênção. E é isso que tem acontecido, né? Nós já estamos nesse ponto, né? Com relação à escola dominical, fiquei até curioso. Depois desse treinamento, além da realidade que já havia com o departamento infantil, hoje então as igrejas aderiram ao modelo de escola dominical? Sim. Que bom. Agora funciona. Porque agora também tem professores, né, atuando, né? O Kennedy foi professor de escola bíblica dominical também, participou dessa formação também. Eu até ia te perguntar mesmo, Kennedy, nesse processo pós-conversão e as experiências que você mesmo relatou de por conta própria, você estudava, se aprofundava, depois a visita desses seminaristas lá no 2013, até o chamado, né, como se deu. Qual era a sua atuação na igreja? Você, como jovem, além do que a Eliane acabou de nos informar, que você foi um dos professores, vocês eram bem envolvidos. Conte para mim um pouquinho a dinâmica da igreja, né? Você certo. Como jovem, como que é? Ok. Então, antes da minha conversão, eu ia para a escola dominical, porque lá na nossa igreja, lá em Angola, na IPA, a Igreja Plena de Angola, tem essa divisão. Tem a EBD, a Escola Bíblica Dominical, que é para as crianças, os adolescentes para baixo. E estas aqui, participando na EBD, não precisam participar no culto público. Não precisam. Vêm pela manhã, participam da Escola Bíblica Dominical, que funciona como se fosse um culto infantil. Entendi. Mas o ensino, a interação entre o professor e o aluno. Depois volta para casa, essas crianças voltam para casa.
e aí dá-se o culto público. Então, antes da conversão era dessa turma aí para a EBD, mas após a conversão não tardou que tivemos um presbítero da nossa igreja que teve alguma situação e ele teve que sair da IPB e foi para uma outra igreja. Ele é que assumia a EBD, lá da minha igreja local. E na saída dele, então, se desestruturou a EBD. E aí eu, aluno, passei a ser professor, passei a ensinar. E claro que eu era novo convertido, então tinha certas dificuldades. Mas o Senhor foi me capacitando, graças a Deus, e tomamos a frente da EBD. Então, eu trabalhava com a EBD, as crianças, na altura eram só as crianças. E no decorrer do tempo, passando-se os tempos, passei a ser mais usado. Quando o pessoal pôde contemplar algum dom em mim, então fui passando a ser mais usado, dando estudo para os jovens, pregando em atividades dos jovens. E depois, então, com essa formação que se instalou a EBD dos adultos, que chamávamos de Escola Bíblica Dominical dos Adultos, e aí eu estive na frente ensinando para os irmãos todos os domingos, antes do culto, não era após o culto, antes do culto tinha a Escola Bíblica Dominical. E então fui trabalhando. À medida que o tempo passava, mais eu era envolvido na obra lá na minha igreja local. Chegou a altura que o conselho sentou e o conselho decidiu me convidar para passar a pregar no culto público de tempo em tempo. E aí me foi passado esse convite e aceitei. E de tempo em tempo eu pregava na igreja no culto público. E esse foi o nosso trabalho lá na igreja. Que bênção, até você vir para o Brasil. Até vir para o Brasil. Você é o primeiro seminarista da Igreja Presbiteriana de Angola aqui no Brasil? Não. Já teve outros seminaristas. Teve 2 que eu conheço que se formaram no seminário do reverendo Dionel, lá em Belo Horizonte, em BH. Teve 2 seminaristas, já se formaram, são pastores. Estão lá em Angola? Não, estão aqui. Estão fazendo outra formação. Um vai regressar, não conseguiu regressar porque arrumou aqui uma mulher e ficou para cá. Tá bom. O outro vai regressar já nesse ano, vai voltar para lá. É irmão do pastor André Pimpão. O nome dele é Mateus Pimpão, um excelente pastor, conheço, amigo também. Está para regressar para lá. Esses é que eu sei. Este é que eu sei que estiveram que fizeram o seminário propriamente. Alguns têm feito Instituto Bíblico. Por aqui. No JMC sou o primeiro. Você é o primeiro. É. Bom. Olha, gente, você está tendo a oportunidade de conhecer, através da história do seminarista Kennedy, da nossa missionária Eliane, um pouco da realidade deste país. Com certeza há muitas lutas. A Angola precisa de muitas ajudas em muitas áreas. Certo. Né? Compartilhava fora do ar, minha esposa, por uma viagem profissional, foi até Luanda, visitou algumas cidades lá. E é claro, o Brasil também tem as suas demandas, tem suas realidades. Eu não conheço profundamente a história de Angola, então nem me atreveria aqui a tecer algum comentário nesse sentido. Mas as dificuldades, talvez, da guerra civil, que eu não sei se afetaram em alguma forma a relação da família, da constituição da cidade em relação ao Evangelho. O Evangelho trouxe esperança, vocês entendem assim, para essa realidade difícil que talvez o país viveu? Nosso país ele está numa situação complicada. Após a independência, até o momento exato que aqui falo, nunca tivemos uma estabilidade assim tão boa. Houve estabilidade, houve sim paz e nós usufruímos disso, mas nunca foi assim tão boa, né, dado ao governo que nós tivemos. Então, sempre houve essa instabilidade no nosso país. E com relação ao Evangelho, as igrejas têm crescido, mas falta muito. O meu contato aqui, que quando vim para o Brasil, eu fiquei admirado de como a igreja, da influência da igreja na sociedade. Então, lá, digamos que ainda uma dicotomia entre a igreja e a sociedade. Há uma certa dicotomia. Quando se unem, tem um fator político aí.
normalmente quando se unem. Então ainda há uma dicotomia entre a igreja e a sociedade. Mas tem avançado o evangelho, graças a Deus. As igrejas laceiras têm trabalhado nesse assunto. A irmã Eliane comentou de questões culturais, é natural, né? A irmã como brasileira, do impacto de algumas questões culturais, como que a gente deve ter com muita sabedoria, essa questão que vocês tiveram que lidar, como um jovem vai ensinar uma pessoa mais velha, porque não é tão simples você falar assim, não, mas lá no meu país isso é normal. Como interessante, né, que pensando nele, ele como um jovem pastor, Paulo, quando conversa com seu filho na fé, Timóteo, ele tem um versículo que a gente gosta muito que diz, não, ninguém despreze a tua mocidade, né? É que às vezes a gente lia, eu mesmo, lá atrás eu lia e falava assim, não ninguém despreze porque você é jovem, mas a ideia ali é, não ninguém despreze como pastor por você ainda ser moço. Mas ele falou assim, mas o segredo é, torna-te padrão, né? Seja exemplo para os mais velhos. É claro que não é tão simples, até no nosso país, meu pai, por muitas vezes ele falava assim, eu sou o seu pai, eu te ensino, você vai me ensinar o quê? Então imagino que vocês também viveram isso, né, irmã? É porque tem uma questão, e isso é muito bonito na cultura, esse respeito que eles têm pelos mais velhos. Claro. Isso nós perdemos muito isso no nosso país. É verdade. E lá não, lá eles têm mesmo na cultura o respeito pelos mais velhos, entendeu? Isso é muito bom. Isso é muito bom na questão cultural. Mas é interessante porque na igreja eu sempre pensava assim, eu falava com os irmãos, mas irmãos, eu sou brasileira, né? Sou miúda e estou sozinha aqui, mas eu não estou junto com os irmãos também nessa parte do ensino, né? Então, aos poucos houve essa conscientização, essas conversas, né? E aí veio essa aceitação, foram mudando, entendeu? Eu acho que a forma como um missionário, uma missionária tem que agir quando chega num campo missionário, essa sabedoria e esperar o tempo de Deus para algumas mudanças, né? Porque não é de uma hora para outra que você vira a chavinha, agora é diferente, né? Até porque seria uma violência à cultura, né? Eu louvo a Deus hoje que a nossa PMT, temos outras agências missionárias, mas vamos falar da nossa, ela tem essa preocupação do preparo. Vocês não chegam lá assim, e olha que com todo o preparo ainda tem um impacto. Você imagina você chegar sem preparo nenhum, né? A irmã falou mesmo dessa questão da língua, não é fácil, né? É claro que por conta da colonização portuguesa, nós temos essa coisa que nos une, que é a língua, né? Eu conheci há muitos anos, perdi o contato, um pastor que esteve aqui pelo Brasil, e se eu não me engano ele veio de Angola, chamava Antônio Vapor, e eu perdi o contato com ele. E agora você vê como são as coisas, né? Veio isso à minha mente. Ele celebrou meu casamento. Então, meu casamento foi celebrado por 3 pastores. 2 brasileiros e 1 angolano. Eu tinha esquecido disso, então agora resgatou isso na minha mente. Eu tive a bênção de ter um pastor angolano me abençoando no meu casamento há 27 anos atrás. Que bem. Hoje eu vou contar para minha esposa, eu vou falar assim, revivi e te vendo aqui, viu, meu querido Kennedy, eu tô lembrando do pastor Antônio Vapor. Ele estava no Brasil, uma das suas filhas fazendo um tratamento, e o recurso na ocasião foi oferecido um tratamento médico para a filha dele aqui no Brasil, e ele então, quando morou aqui, ele pregou em várias igrejas presbiterianas. E ele, quando chegou na época do meu casamento, eu fiquei tão feliz, eu falei, olha, eu vou colocar um 3º pastor na cerimônia. E ele que foi o mensageiro do meu casamento. Mas olha, eu estou muito feliz que vocês estejam aqui. Eu queria dedicar esses instantes finais à irmã Eliane, que está, claro, chegando do campo. É um tempo agora de descanso, de reabastecer aí as baterias, mas também de visitar as igrejas parceiras, de retornar à sua igreja lá em Manaus. Se a irmã quiser mandar algum contato, um telefone, um WhatsApp ou um seu e-mail, como que os irmãos que estão vendo, de repente quer agendar, convidar, porque de repente você que está vendo hoje aqui a missionária Eliane, ela já tem um grupo de parceiros, mas ela pode de repente conhecer, e você conhecê-la melhor, seu departamento missionário, e convidá-la para estar com vocês, e quem sabe nascer também uma parceria, em primeiro lugar de oração, mas financeira também. Quais são os contatos que a irmã poderia nos deixar? O meu número é de Angola, né? O WhatsApp é o +244 996 875 690. Né? Vou pedir para a irmã repetir devagarzinho. Tá bom. +244 sim 996
99875-690. Esse é meu WhatsApp, né? O meu e-mail é elianegm@yahoo.com.br. Bem facinho, né? elianegm@yahoo.com.br. Claro que também pelo nosso contato, né, do Missão Mundo, você tendo alguma dúvida, querendo falar com a missionária Eliane, nós colocamos você em contato. Meu querido Kennedy, você está servindo a Deus ali, se preparando. Você tem frequentado alguma igreja, ou está trabalhando em alguma igreja aqui já no Brasil? Como que está sendo a sua passagem aqui por nós? Graças a Deus. Tenho sim trabalhado em uma igreja. Eu fui à Igreja Presbiteriana Jardim da Glória, cujo pastor é o reverendo Jair de Almeida Júnior. Então, esta igreja me acolheu lá, chamou-me para estar lá, trabalhar como seminarista. Temos trabalhado lá, enfrentando os desafios na pregação e tudo. Então, temos estado lá. Temos sido bem acolhido, bem recebido e bem tratado naquela igreja. Meu irmão, olha, eu queria agradecer a vocês dois, irmão e missionária. É bom voltar para casa para descansar um pouquinho, mas Deus vai te confirmar no seu coração o que vem pela frente, né? Orar por Angola, e que bênção, meu irmão, te conhecer, que Deus continue te abençoando no seu preparo. Você já é bênção, mas certamente quando terminar esse período e Deus confirmar no teu coração o retorno ao teu país, que você continue sendo esse instrumento nas mãos dele ali, com todos os irmãos, não é? Eu queria também, nesses minutos finais do programa, comunicar à igreja, muitos ficaram sabendo disso na semana passada, o nosso querido reverendo Sabino, da Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau, está enfrentando um processo de luto. Sua esposa, no momento do parto, cesárea, ela veio a óbito. Uma criança nasceu, sobreviveu, mas a sua esposa faleceu. Então, em nome do programa Missão Mundo, nós tivemos aqui o reverendo Sabino, que é o presidente da Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau. Ele esteve aqui muito alegre, sonhando com um trabalho de rádio lá na sua terra, no seu país. Nós estamos aí planejando conhecer Guiné-Bissau. Também, irmã, quem sabe, né? A gente tem oportunidade, em outra ocasião, também de ir até Angola. Como eu já disse, que a minha esposa já esteve lá. Sei que a minha irmã esteve semana passada falando no CFM, fazendo um apelo aos nossos irmãos que estão em preparação, e alguns até têm um contato. Eu vou reforçar esse apelo, né? Angola está aguardando você para fazer parte desse time, mas que Deus conforte seu coração, reverendo Sabino, sua família, seu filhinho, e que o bálsamo do Senhor esteja aí nesse presente na sua vida. O nosso abraço aqui, e oramos por você quando a notícia chegou ao nosso conhecimento. O programa Missão Mundo está chegando ao seu término, agradecendo a Deus por mais esse programa, edição de número 69, se Deus permitir, um número redondo aí na semana que vem, o programa de número 70. E estamos aí confirmando a presença do pessoal do Vencedores por Cristo, ainda não temos certeza, né? Mongólia. É verdade, eu estou aqui antecipando alguma coisa. Mas já ficaram sabendo, né? Se era surpresa, eu já estraguei a surpresa. Mas nós vamos semana que vem conversar sobre Mongólia. Então, olha só, você vai conhecer mais um país, com certeza será uma bênção, como foi o programa de hoje. Deus abençoe você, sua igreja, ore por esses irmãos e até a próxima terça, se Deus permitir. Missão Mundo. Apresentação: Gilberto Barbosa. Apoio operacional: Cornélio Nogueira Martins. Coordenação: Arthur Mendes. Um programa APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos chegando aqui no seu receptor, no seu dispositivo, através dos podcasts, com mais uma edição do nosso programa aqui em poucas palavras. E mais uma vez, agradecendo a sua audiência, não apenas no Brasil, mas ao redor de todo o planeta. E a gente tem hoje uma pergunta gravada também de uma pequena ouvinte do nosso programa lá em New Jersey. Já a gente fala, mas antes, pastor, como vai? Natsa Matias, queridos ouvintes, a todos a paz do Senhor, obrigado pela audiência, obrigado pelo seu trabalho.
dedicado, Natsan, atencioso, que é a razão desse programa continuar sendo uma bênção, né, na vida de tanta gente. Ok, obrigado pela deferência, mas sabemos que os comentários aqui enriquecem isso aqui. Às vezes eu fico caladinho, o pessoal quer ouvir. É porque é o seguinte, Natsan, os comentários só são bons se a pergunta for boa. E quem escolhe as perguntas é você, né? Tá bom então. Agradeço. Vamos lá então com a pergunta hoje, pastor, da Milena. Ela vai fazer a pergunta aí para nós. Meu nome é Milena, tenho 12 anos, moro em New Jersey, Estados Unidos, e eu tenho uma dúvida que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Eu tenho uma dúvida no que João quis dizer com isso. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então o que ele quis dizer, o que João quis dizer foi que só Jesus que está no céu, que depois da morte ninguém vai diretamente para o céu. Então, pastor Augustus, essa é a pergunta da Milena, lá de New Jersey. Ela está enviando, né? E achei legal, como eu estava falando, deve estar um tempinho lá nos Estados Unidos tentando formular a pergunta em português, né? Fazendo conflito na cabecinha dela do inglês com o português. Pois é, as crianças, no que parece ser a faixa de idade delas, têm uma facilidade enorme, né, de conviver com duas línguas e fazem essa mudança, né, de uma língua para outra, às vezes com muita facilidade, mas sempre dá um trabalhinho, né? Achar as palavras corretas. Milena, nossa saudação para você. Thank you very much for your question. Eu não sei se você quer que eu responda em inglês ou português. Não, please, em português. Então vamos lá, Milena. A passagem que você se refere está lá no Evangelho de João, né? Capítulo 3, no verso 13, quando Jesus diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Milena, tem uma regrinha de interpretação que a gente sempre lembra aqui e que é uma regra que nos ajuda a compreender passagens que parecem difíceis. Nós tentarmos entender o quadro maior em que aquela passagem foi dita, em que situação Jesus falou o que ele falou, ele estava respondendo ao quê, ele estava tentando reagir a alguma situação em particular. E quando a gente faz isso, é a mesma coisa de montar um quebra-cabeça. Eu não sei se você gosta de quebra-cabeça, mas eu gosto de quebra-cabeça, minha esposa muito mais e meus filhos muito mais ainda. Então, eu aprendi uma técnica com minha esposa, que eu sei que é o óbvio, né? Dá a dica, porque eu gosto também desse negócio, mas dá um trabalho. A gente, quando pega aquelas peças e vai montar, a gente sai procurando aquelas que com certeza formam a moldura, né? Que são aquelas peças que têm um lado reto, né? E quando a gente encontra aquelas que têm uma quina, né? Então a gente já sabe que encontrou uma das pontas do quebra-cabeça. Primeiro a gente monta a moldura. E ali dentro da moldura nós vamos começar a encaixar as peças. Fica muito mais fácil você começar primeiro com a moldura, que aí você limitou, não é? Você estabeleceu os limites, não é? do quadro, e ali dentro você vai encaixar as peças. Então essa primeira regra quer dizer mais ou menos isso, ou seja, cada texto tem que ser examinado à luz do seu contexto, ou seja, o que é que vem antes e o que é que vem depois. Então quando a gente lê antes dessa passagem, né, o que é que Jesus estava dizendo, nós vamos encontrar aquele famoso episódio de Jesus sendo visitado por um homem chamado Nicodemos, que era um líder religioso dos judeus. E ele veio procurar Jesus de noite. E ele trazia algumas inquietações na sua alma, no seu coração. Ele se perguntava se Jesus de fato seria o Messias. Chegou mesmo a dizer, né, que ninguém podia fazer os sinais que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Aí Jesus lhe dá uma resposta surpreendente, né? Que ele muda de assunto. Parece mudar de assunto, né? E que o Nicodemos não esperava, né? Jesus disse: em verdade te digo, estou lendo aqui o verso 5, na verdade é o verso 3, que ele falou isso duas vezes. No verso 3 foi a primeira vez, Jesus disse, respondendo, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E mais adiante Jesus repete, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino
de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. E aí Nicodemos entra em parafuso, né? E a pergunta de Nicodemos para Jesus é essa, mas como pode suceder isso? Como pode acontecer esse tipo de coisa, né? Como é que alguém sendo